Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, terça-feira, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder contar com a sua audiência aí, acompanhando a programação da TV Arapuã e agora ligado e ligada no Rede Verdade, programa que traz aí as notícias da política para você. No programa de hoje, vamos ver como é que foi a diplomação dos eleitos no pleito de 2022, ontem conduzido ali uma solenidade pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, diplomando todos os eleitos aqui no estado. E aqui no estúdio comigo eu já cumprimento o nosso convidado de hoje, o conselheiro Fernando Catão, atual presidente do Tribunal de Contas do estado da Paraíba. Ele está concluindo esse mandato à frente da presidência até janeiro agora de 2023. Presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito boa tarde, estou aqui à disposição para batermos esse papo, porque chega para a época de prestar contas, e eu cheguei na época de prestar contas, no segundo mandato, estou encerrando agora em janeiro, e estou aqui à sua disposição. Bom, exatamente nessa prestação de contas, a gente poderia falar sobre a produtividade, ver até alguns números da quantidade de sessões e de julgamentos do Tribunal de Contas do Estado, mas antes de chegar nisso, algo que foi, de certa forma, destaque na sua gestão, especificamente esse ano, foram auditorias realizadas na educação e na saúde do Estado, com o TCE visitando em loco dezenas de municípios e de escolas e dezenas de municípios e de unidades de saúde no Estado. Como é que revela o TCE saindo ali dos gabinetes, da própria análise de papel, de contábil, para ver em loco o que está acontecendo na realidade? Primeiro, como é que o senhor conseguiu fazer isso do ponto de vista de ter braços para fazê-lo? Bem, a primeira coisa é dizer que o tribunal hoje não se encerra mais na questão de verificar as conformidades. Empenho, nota fiscal, nós estamos avançando, ou seja, nós não nos conformamos mais com esse modelo, ou seja, o controle externo brasileiro, ele está cada vez mais avançando, e aí o Tribunal de Contas é um tribunal de ponta, e estamos fazendo auditorias coordenadas. Isso quer dizer o quê? Determinado dia, um dia escolhido, não há divulgação, então saímos à rua, na primeira foi na área de educação e na segunda na área de saúde, e visitamos entre 140 e 130 municípios ao mesmo tempo. 130 a 40 municípios ao mesmo tempo. Quantas escolas no caso da educação? Na educação chegou a 280 escolas. 200? E aí tudo isso interligado pela internet e os dados caindo aqui no tribunal, e no dia seguinte nós já fazendo um relatório de todos o apanhado que foi encontrado. E, evidentemente, fazendo as informações e os alertas aos gestores no sentido de corrigir os problemas que são encontrados. Então isso é uma ação preventiva, porque o Brasil sabe que depois do leite derramado no setor público, para retornar qualquer recurso é muito difícil. Então, nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, preventivo, e aí sim, quando chegar agora a prestação de contas, nós já vamos saber se aquelas escolas foram corrigidos os pontos que nós levantamos. E ia perguntar exatamente isso. Em que isso ajuda na hora, sim, aí sim, da análise contábil, financeira, das contas dos gestores? Por exemplo, você chega numa unidade básica de saúde, você tem medicamentos vencidos. Então, está tendo medicamento vencido ou próximo ao vencimento. Quando for da prestação de contas, nós vamos fazer uma verificação lá. Se encontrar, houve uma desídia do gestor, porque já foi alertado. Então, a pena para ele vai ser maior. E, dependendo da gravidade, o assunto pode levar até a reprovação de contas. E do ponto de vista até da própria defesa dos gestores naquele momento, não tem como criar ali um cenário, porque o próprio TCE sabe, em loco, que o cenário não condiz com a defesa. Essa é a tendência, porque nós estamos fazendo uso de ferramentas computacionais que está liberando cada vez mais tempo de auditoria. Ou seja, nós vamos ter um ganho nas horas trabalhadas de auditores sem aumentar o número de auditores. Por quê? Porque tem muitos trabalhos que serão feitos por máquina. Então, por exemplo, nas contas de 2022, quando chegar em março, com poucas horas, nós vamos ter os relatórios feitos de 150 municípios. Já feito por máquinas sem interferência humana. São robôs, inteligência artificial, tecnologia... artificial. Nós vamos medir a questão, no Brasil hoje é exigido que a administração pública tenha transparência, ou seja, todos os atos de gestão, de despesa, tenham publicado na internet com no máximo 48 horas. Nós desenvolvemos a Turmalina, que é um robô que vai ficar fuçando esse dado e fazer um ranking de quem está sendo transparente e quem não está sendo transparente.
E aí tem a penalidade que vai ser aplicada. Temos outras ferramentas Só para entender, presidente, isso não será feito pela mão humana. Você consegue colocar o robô para identificar se há essa carência da transparência ou não das gestões. Nós estamos ensinando esse robô há um ano. Estamos ensinando. Isso é um aprendizado. Estamos ensinando, criando métodos. Temos uma ferramenta que vai entrar também em uso agora para identificar conluio e licitação, que nós estamos em parceria com diversos órgãos de controle externo do país e está despertando um interesse muito grande. Possivelmente nós vamos ter mais um caso vamos dizer, excepcional do Tribunal de Contas de fazer uma ferramenta que vai ter uso nacional, como é o Tramita, como é o Sagres. E é possível identificar, você fazendo conluio e licitação com inteligência artificial? Sim, porque nós temos, pelos convênios, o Tribunal de Contas, nós temos um setor de inteligência. E esse setor de inteligência faz parte do setor de inteligência do país, de fiscalização do país. Então nós temos acesso a mais de 70 bancos de dados do país. E são bancos de dados sensíveis. Saldos de banco, contas, enfim, uma série de coisas que nós temos que nós podemos identificar. E aí, se você pegar um padrão, você começa a entender como é que se organiza essas pessoas no sentido de fazer fraude em licitação. Bom, presidente, a gente acompanhou que o Tribunal de Contas passou também a identificar obras, né, no estado por imagens via satélite, não é isso? Esse uso da tecnologia em vários modelos torna ainda mais difícil para que o gestor mal intencionado ou aquele que na verdade não está mal intencionado, mas ali está cometendo de forma não dolosa, não intencional, um equívoco da gestão, possa, enfim, cometer essas irregularidades. Porque muitas vezes nem o próprio gestor, ele não sabe o que é que está sendo feito na contabilidade, na movimentação orçamentária, que termina levando prejuízo para ele. Então o tribunal está fazendo esses alertas, que é uma medida de cautelar, é uma medida de aviso, é mais uma assessoria que é feita ao gestor. Agora, se ele não atende o reclame do tribunal, então vai ser responsabilizado. No caso de obras, nós já tínhamos tido uma iniciativa anteriormente com a Universidade Federal da Paraíba, devido às ferramentas que foram descontinuadas, nós tivemos que refazer o programa, estamos refazendo o programa e vamos usar no Tribunal de Contas da Paraíba, é o único tribunal do Brasil que tem convênio com o Ministério da Justiça e nós temos acesso ao mesmo banco de imagens que o Ministério da Justiça tem para monitorar as queimadas, principalmente na Amazônia. E nós conseguimos exatamente esse tempo, porque já vimos com essa experiência anterior, desde da gestão de Nominando Diniz, a coisa de 8 anos atrás, já vimos trabalhando nesse setor. E, evidentemente, criamos um setor de expertise com essa questão de trabalhar com imagem. Então, hoje, por exemplo, nós podemos medir volume de barragem automaticamente, nós podemos ver volume de aterro de resíduo sólido também com satélite. São ferramentas que nós estamos também aprendendo de como usar e como dar utilidade a todo esse manancial de tecnologia existente. Vou fazer aqui um registro de que esses instrumentos poderiam e ajudariam muito se os poderes e as gestões do Executivo as tivessem, né? São instrumentos que ajudam, inclusive, na própria gestão, né? Não, exatamente. E aí nós temos outras auditorias que nós estamos fazendo. Por exemplo, estamos coordenando regionalmente uma auditoria na qual participa o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e nós somos o tribunal que coordena. Coordenado pela Paraíba. Sim, nós estamos estudando e levantando, tentando levar a pauta política, que não se discute isso, é incrível, eu fico pasmo como é que não se discute. O maior problema da Paraíba, por exemplo, que é a desertificação. Está seca, falta d'água. Pois você não vê isso, ainda está se preso numa solução que vai vir pelo São Francisco, que é um projeto nessa nova concepção que já tem 20 anos. Que não vai ser solução, que estão dizendo que essa tão falada solução não vai existir. E qual o diagnóstico que a gente tem aqui da Paraíba com esse trabalho dessa... É uma força-tarefa? É uma comissão? Nós estamos trabalhando em conjunto com as universidades, nós fizemos uma associação. O modelo é o seguinte, é um Tribunal de Contas e a universidade. Tá certo? E aí estamos fazendo uma leitura de como é que está a questão hídrica no Nordeste, a questão de desertificação, porque é um fato. Nós estamos num processo de desertificação muito acelerado. Para você ter ideia, o aumento de temperatura no Nordeste desses últimos 40 anos é de 3,5 graus. Então, isso é 3,5 graus. Isso está dito em uma palestra feita no Tribunal de Contas em 2016. Eu ainda hoje de manhã estava vendo, estou com esse dado fresco na cabeça por causa disso, que está atualíssimo. E isso precisa entrar na pauta política do Estado.
E eu creio que esse é um trabalho do Tribunal de Contas, no sentido do que eu falei. Nós não nos conformamos mais ser apenas um auditor de contas, não é isso. Nós somos um auditor de gestão pública. Então, por que nós fizemos essa inspeção na saúde? Porque o atendimento da unidade básica de saúde custaram, ano passado, 800 milhões de reais. Isso é dinheiro aqui, na China, em qualquer canto. Nós temos uma aplicação de alguns bilhões de reais em educação e nossa educação não melhora. E tem que ter responsável por isso. Não dá para ficar sem ter responsável, tem que ter responsável. O que é que essas duas auditorias, em linhas gerais, naturalmente, identificaram no geral, presidente? Tanto na saúde quanto na educação aqui na Paraíba. Olha, o principal é uma deficiência de gestão. Tá certo? Há uma crise muito forte na gestão. Na questão do alunado, precisa ser mais bem tratado, precisa ser mais bem cuidado, as escolas precisam ser mais bem cuidadas, apesar de que encontramos coisas muito bem feitas. Ou seja, não estamos aqui para pintar o mundo. Não, tem coisas bem feitas que precisam ser apoiadas, precisa ser indicado que precisa melhorar. Porque esse contato nosso com os professores, nós pegamos muitos dados que vai ser incorporado aos processos. Então, é muito importante. Na questão de saúde, principalmente, há uma crise de gestão no Estado forte. Eu falo no Estado e não é o Estado da Paraíba, não é o Estado brasileiro. Sim, a saúde pública, né? Passamos agora pela pandemia, onde não conseguimos gastar todos os recursos que vieram para o combate aos efeitos da pandemia. E esse foi para onde, presidente? Está onde? Olha, isso vai aparecer agora nas contas de 2022, porque nós fizemos mais de 300 relatórios. Esses relatórios eram semanais, depois passaram a ser quinzenais, bimensais, enfim. E identificamos ao final que tem entre o Estado e os municípios recursos que vieram para o combate à Covid, que deve estar aplicado de alguma forma, mas não foi aplicado, pelo menos não identificamos ainda, nos efeitos do combate, vamos dizer, do que a Covid causou. Então, são pontos que, por exemplo, nós vamos ter que, os gestores vão ter que explicar onde é que está o recurso. Agora, para a partir de 2023. Na prestação de contas, né? Porque já tem um processo de contas de 2022. E aí, você tem uma clareza maior de onde esses recursos foram parar, onde foram usados, ou se foram desperdiçados, né? Porque você tem que ter a rastreabilidade do recurso público. Ou seja, você tem que saber de onde partiu, onde chegou e o que fez. E é o que falta no planejamento brasileiro. Se você pegar, nós temos um arcabouço legal de planejamento e de legislação sobre planejamento excelente. A Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil é uma lei modelo do mundo todo. O que é que você falta? Falta o Estado definir as metas que quer chegar. Por exemplo, nós temos que traçar uma meta na educação, nós temos que traçar uma meta na saúde, nós temos que ter metas. E essas metas têm que ser o que reprova ou não reprove contas. A questão da legalidade da despesa vamos dizer, na legislação brasileira está completamente definida. É contratar com servidor com concurso, é comprar com licitação e é fiscalizar o recurso. Seja, as regras estão ali claras. Estabelecidas. O que precisa, nós do controle externo, tá certo? Junto com o controle interno, cada vez trabalhar mais no sentido de definir esses parâmetros. Tá. Para a gente só pular de assunto, na questão do trabalho que vocês estão fazendo sobre o semiárido nordestino e o TCE da Paraíba, conduzindo isso para os tribunais do Nordeste todo. Qual foi o diagnóstico aqui da Paraíba? A gente tem obra paralisada de obra hídrica, a gente tem soluções não executadas, presidente, para a questão do combate à seca, o abastecimento d'água, enfim. Olha, nós fizemos já auditorias ao longo desse tempo que eu estou no tribunal. Nós fizemos auditoria no sistema de reservação, fizemos auditoria no sistema de adução e no sistema de distribuição. Todos esses setores têm problemas. Nós temos problema de manutenção nas barragens, nós temos problema na distribuição com perdas. E, evidentemente, você tem um órgão no Estado que é responsável por essa questão toda ao final e ao cabo, que é a CAGEPA. A CAGEPA tem que ser responsabilizada. A CAGEPA não pode continuar fazendo cara de paisagem como se não tivesse responsabilidade nas questões hídricas do Estado, como também tem a própria Secretaria de Recursos Hídricos. O que você tem, aí vem uma opinião técnica minha que convive com esse problema há muito tempo, eu acho que nós não temos mais capacidade de reabastecer a nossa rede de barragens. Ou seja, nós temos, se você fizer um estudo Mas tem previsão de construção de mais? Aí é que está, eu acho que essas coisas precisam ser repensadas porque nós, de repente, estamos fazendo barragem que seca barragem. Se você passar, é muito simples, você passar, eu quando era criança, passava naquele açude de Soledade, aquilo era um mar d'água. Hoje, quem é que viu aquele açude cheio? Não sei, faz tempo que eu não passo lá, mas acho que deve estar bem deprimido. Aquele açude lá de Samamed, mais à frente de Samamed, e o próprio Buqueirão, que já teve, no espaço de 20 anos, teve praticamente em 2 pré-colapsos. Então, nós precisamos produzir água. E, evidentemente, esse é um termo, vamos dizer, que eu acho um pouco, novo nessa coisa.
produzir. Mas produzir água como? Nós temos que cuidar das matas ciliares, nós temos que cuidar da melhor aproveitamento, nós temos que fabricar um cenário ideal. Exatamente. Por exemplo, São Paulo passou por uma crise hídrica. Chegou-se à conclusão que foi exatamente o desmatamento das matas ciliares que causou. Imediatamente partiram para recompor tudo. As nascentes estão recuperadas. Perfeito. Produtividade, dentro dessa tecnologia, desse novo modelo, a gente tem acompanhado alguns julgamentos de contas, assim, quase só não pode dizer que é no mesmo ano, mas assim, logo depois que o ano inicia, já está julgando o exercício anterior. Essa produtividade, se for fazer o balanço, sobretudo do seu mandato agora desses 2 anos, lhe surpreende? Ainda dá para fazer mais? Ainda dá para chegar mais? Não, dá para fazer. Nós temos que, ao encerrar o exercício seguinte, tem que o anterior estar todo ele analisado, porque não é justo, inclusive, para o gestor ficar com um processo, vamos dizer, pendurado numa decisão do tribunal por 4, 5 anos, para depois ir responder uma coisa que talvez ele não tenha mais nem acesso à documentação. Então, o que nós estamos querendo é dentro do próprio exercício? Não, dentro do próprio exercício nós fazemos o processo de acompanhamento da gestão. E aí são emitidos alertas. Depois é aberto o processo de análise de contas. E o que nós queremos é, dentro do próprio período, no ano seguinte, analisar todas essas contas e deixar tudo a limpo. E isso aí nós estamos caminhando seriamente nesse sentido. Essas ferramentas que eu falei são todas elas instrumentos de gestão, de administração, que vai facilitar em muito o trabalho da auditoria para fazer um trabalho crítico, analítico e de muito maior qualidade. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. Quero tratar no próximo bloco, além de outros temas, de uma discussão que o tribunal levou muito, especialmente esse ano, em relação a shows, contratação de artistas por municípios. Vamos debater esse tema, entre outros. Lembra que é Natal, não me aperte. Vamos lá, um minutinho só e a gente volta conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Fernando Catão.